A paz do Senhor, amada igreja, tudo bom? Então, eu sou o Diácono Giovanni, estou aqui por causa que alguns dias atrás eu falei que eu ia fazer uma pregação, eu ia dar uma pregação, e eu gostaria que a amada igreja abrisse a Bíblia lá no capítulo de Mateus, Mateus 14, do versículo 29, versículo 28 ao 29, que vai estar relatando sobre a vida de Pedro, quando Pedro andou sobre as águas. Só que, relembrando uns versículos anteriores, sabe, que lá em versículo 22, do capítulo 14 ainda, ele vai estar relatando que logo seguir compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar. Deus falou para os seus discípulos: vão, embarcam. E os discípulos embarcaram e passaram adiante dele para o outro lado da margem, enquanto ele despedia as multidões. Engraçado, quando a gente vai despedir quando acaba o culto, acaba 9 horas, mas até a gente se despedir de todos, a gente vai ver, já é 10 horas da noite. E ali se passam segundos, minutos. Aquela felicidade de falar a paz do Senhor, amada igreja, tudo. E aí vai ali e se passa horas e horas. Mas o que você quer dizer com isso, Giovanni? Calma que eu vou chegar num ponto certinho. E despedidas multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Vento ao contrário significa, se eu for procurar no Google, vai aparecer que vai ser tempestades, vendavais, ventos, ondas fortes, contra tudo, contra os mares, contra o barco, contra os pés. E aí mais pra frente ele vai relatar, lá no versículo 27, ele vai relatar, olha só que lindo. Lá no versículo 27 ele vai falar assim, um pouquinho anterior, versículo 26, ele vai falar assim: os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomando-os de medo, cheios de medos, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E tomando de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas, não temais. Versículo 28, ele vai dizer assim: respondendo-lhe Pedro, disse: olha a ousadia, é aí que eu quero chegar. Nessa ousadia de Pedro. Essa ousadia de Pedro que muitas vezes a gente tem que ter. Essa ousadia, essa intrepidez de Pedro que muitas vezes a gente tem que ter. Para as palavras que você não vai conseguir. Para as palavras que nunca vai dar certo. Para as palavras que você não é capaz. Para as palavras quem é você para conseguir, para acontecer. Olha a ousadia de Pedro. Eu gostaria que, quando eu continuar a ler aqui, eu gostaria que a amada igreja, a esposa linda do Senhor, se visse no lugar de Pedro. Sim, por que não? No lugar de Pedro. Ele disse aqui, vou continuar ao versículo 28 do capítulo 14. E diz aqui, respondendo-lhe, Pedro disse: se és tu, Senhor,
Manda-me ir-te contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por as águas, por sobre as águas. Olha que interessante, olha que bem interessante. Eu até procurei, até fui curioso de procurar isso. Ele não tocou na água, não. Não, ele não tocou na água. Ele não viu se a água estava fria, não. Não, 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 não. Ele não viu se o mar ia dar pé, não. Não. Ele andou. Olha que coisa linda. Ele andou sobre as águas. Oh, glórias, aleluia. Continuamos aqui comigo. Ele disse: Vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Esse foi ter com Jesus, olha que lindo. E foi ter com Jesus. Imagino eu que você lembra que minutos atrás eu falei que o vento estava ao contrário. Sabe? Quando você quer uma coisa, você acredita naquilo que vai acontecer, mas pessoas falam: não, não vai dar certo. Não, você não vai conseguir. Não, você não é capaz. E tudo te empurra para trás, como se fosse uma mão te puxando para trás. E aí você de medo falando: Senhor, se é de ti, Pai, eu vou. Manda-me ir contigo. Olha o que Jesus fala para você nessa noite. Venha, venha. E olha a fé. Hoje eu lembrei uma menina, falei assim, sabe o que é fé? A fé é você fazer o impossível é você fazer o possível ao impossível. É você ir muito mais além, sabendo que o teu Deus vai estar lá. Não importa as consequências, mas você vai fazer porque você acredita que Deus vai fazer na tua vida, que Deus vai ter contigo, que Deus não vai abrir mão de você. Se é da vontade dele, vai dar certo. Tudo coopera para o bem, diz a palavra, daqueles que o amam. Tudo coopera para o bem daqueles que o temem. Não te desanimes, filho. Deus é contigo, irmã. Deus é contigo, meu filho. Tem de bom ânimo, dia após dia. Não se busque a recompensa do homem. Lembre-se de Pedro. Ele não esperou os amigos dele do barco falar: Não, Pedro, não vai, você vai se afundar. O vento tá forte, Pedro. As ondas vão te engolir, Pedro. Não vai, Pedro. Pedro, fica no barco. Você é louco, rapaz. Ele é Jesus Cristo. Ele consegue. Você não. E Pedro, simplesmente Pedro, não deu ouvidos às baixestimas, às palavras de repreensão. Não, não. Ele simplesmente olhou para Jesus, que é o único Criador e Salvador da sua vida, da minha, de todos nós. Ele simplesmente só olhou para o grande alvo, Jesus Cristo, que é o caminho e a verdadeira e a videira da vida. O que eu quero dizer para você nessa noite? Não olha para tempestades. Pode vir tempos feios? Pode vir. Mas e daí, maior do que os tempos feios é a linda imagem da sua vitória, que vai chegar depois da chuva. Abre-se o arco-íris, meu irmão. Depois do temporal,
vem o fruto. E frutos bons, não ruins. Amada igreja, Deus ama cada um de vocês. Não desanimes por qualquer coisa, não. Não espere o homem te reconhecer como você é. Um grande guerreiro, uma valente. Aquela mulher batalhadeira, aquele homem, sabe, sábio e temente a palavra, que nunca desanima por nada. Por mais que aconteça dos amigos falar, não, cara, por que você vai na igreja? Por que você vai parar de beber? Por que você casou? Cara, melhor coisa que tem é a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável. Não dê ouvidos ao homem, ao ser humano. Nós somos falhos. Eu sou falho, eu sou pecador, todos nós somos. Mas a palavra, a Bíblia, ela limpa, te purifica e te liberta. Não eu, Diácono Giovanni, eu não liberto ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Ela que te conforta, ela que te liberta. E para você ter comunhão cada vez mais com o Senhor, devemos buscar enquanto é tempo. Devemos adorar. Sabe aquele alvo que eu te falei que era Jesus Cristo? Teve uma época que falaram assim para ele assim, Senhor, por que tal servos, os filisteus ou os saduceus, eles jejuam, eles ficam sem comer. Eles estão junto com o noivo. Haverá tempo que vocês também jejuarão pela vinda do noivo. Vocês também. Então tenha bom ânimo. Continua, busque o Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar, enquanto o Espírito está rondando a face da terra. Não para. Não larga o barco, não. Não larga o barco, não. Não te desanimes. Deus não mandou você parar. Deus não mandou você parar. Deus quer que você continue forte, cada vez mais e mais. Pedro, quando anda sobre as águas, imagino eu que ele dá 3 passos, sabe? Tudo posso naquele que me fortalece. O terceiro. E é quando ele deu o terceiro passo, simplesmente o vento, o medo veio assombrar o ouvido dele. E quando ele deu ouvido àquele medo, ele simplesmente foi pro fundo. E ele falou, Senhor, me ajuda. Estendeu a mão a Jesus Cristo e Jesus Cristo segurou ele pela mão. Falou, homem de pouca fé. Imagina, Deus falou ele, homem de pequena fé. Se Pedro tinha pequena fé e andou sobre as águas, imagina a maior fé, que é do tamanho de uma semente, de um grão de mostarda. Tenha ânimo, acredite. Não olhe para tempestades, para as suas vontades, não. Olhe para a vontade de Deus. Busque somente ao Senhor e no mais Ele fará. Tem um versículo que fala assim, buscai primeiro ao reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vai ser acrescentadas. O que é buscar o reino dos céus e a sua justiça? É cumprir os 12 mandamentos. É se santificar cada vez mais e mais. Vigiar no falar, vigiar no caminhar, vigiar em tudo. Em tudo. Em tudo. Para você ter ideia, um testemunho, um pequeno testemunho, rápido testemunho meu aqui.
Eu já cheguei a participar de grupos de louvores para cantar. E teve um dia que, no dia que eu fui cantar, eu tava com tosse. Tava muito bravo, tosse, febre, tosse. E toda hora eu tossindo, sabe? E a líder queria que eu cantasse. Ah, não, vai, vamos ensaiar. É este hino mesmo, vamos. Ela não desanimou de mim. A fé dela não desanimou de mim. Falou, não, vamos continuar, vamos cantar. Aí eu falei, Senhor, tu sabes que eu não tô bem. Tu sabes que não é pro homem que eu canto. Não é pro homem, não é pra mulher, não é pra pastora, não é pro pastor, não é pra membresia, não é pra irmãzinha que tá ali, não é pro irmãozinho. Não, Senhor, é pra ti, Pai. Sabe, porque tu és puro, santo, diz os anjos, o Senhor dos exércitos. E ali é o momento que eu estava cantando, que eu estava adorando o Senhor. Ah, meu irmão. Aleluias. Ali é o momento que eu estava adorando, cantando ao Senhor. Deus colocou minha voz como se fosse curada, pura, sabe? E o momento que eu estava cantando, eu estava vendo os anjos do lado direito, do lado esquerdo, e aquele corredor de nuvem vindo até mim, e eu glorificando o Senhor, e vindo aquela imagem linda. Meu irmão, não te desanimes. Minha irmã, não afrouxa não. Você vai achar engraçado, mas não larga a rede não. Deus está precisando de vocês, jovens. Tenha bom ânimo. Você que ainda não aceitou Jesus Cristo, você que ainda não, como vou dizer, que ainda não chegou a ter tal intimidade com o Senhor, nosso Criador, não perca tempo. Corre para os braços dele. A vida dele está próxima. Não está demorando muito. Sinais estão se mostrando cada vez mais e mais. O falso profeta já está se levantando. O anticristo já está aí, ó, bem na cara pra gente ver. Só falta pequenos detalhes para a vinda do Senhor. Jovens, acorda. Não seja que nem as 5 loucas. Não seja que nem as 5 loucas. Mas sejam as prudentes. Sejam as prudentes. Sejam as prudentes, não sejam que nem as 5 loucas que não prepararam o azeite quando seu noivo chegou de repente. Saíram em disparada. Saíram em disparada para pegar o azeite. Deus conta com vocês. Eu agradeço a oportunidade. Tenham uma ótima noite. Ficam com Deus. Linda esposa de Jesus Cristo. Amada igreja. Que Deus abençoe cada um de vocês nesta noite. E nesta semana. Neste meio de semana. Amém.